Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, diretamente do município do Crato, nosso quadro de direito, nosso quadro de cidadania, aqui para você, todas as semanas, diretamente do escritório LFS, Leitão Fortaleza Sampaio, aqui a Avenida Duque de Caxias, em cima da Clinivida. Isso mesmo, você que tem alguma dúvida, pode também entrar em contato com o programa Multimídia ou através dos telefones aqui do escritório de advocacia 9963-6577 e 9221-4977. Nós já falamos dos direitos, dos deveres também, de como é a prestação de serviço dos delegados, e hoje nós vamos falar sobre o Ministério Público. O Ministério Público tem uma atuação bastante importante na defesa dos direitos e da cidadania. Doutor, uma satisfação tê-lo no programa Multimídia, e aí um tema que o senhor também fala aí com cátedra, não é? Foram mais de 20 anos como promotor público, doutor, tudo bem? Tudo bem, foram praticamente 30 anos, né? Meu concurso é de 83, né? Saí o ano passado, me aposentei na carreira final da primeira instância, né? Na imprensa especial, que é a capital, como é o Juazeiro hoje, Sobral e outras cidades. Foi uma carreira da qual eu abracei desde o momento da faculdade, pelo privilégio que nós tivemos, na época, ter grandes promotores. Aí eu faço destaque do Damásio Evangelista de Jesus, o Júlio Fabrini Mirabete, Fernando da Costa Antônio Filho. Nesses dois últimos nós torcemos inclusive para congressos aqui do Ministério Público, para aulas inaugurais da Faculdade de Direito da Universidade Regional do Cariri, da URCA. Então isso incentivou, além da afeição, da coisa que sempre tivemos um carinho, uma coisa muito bonita, o trabalho do Ministério Público, pela sua independência, pela sua autonomia, pela fortaleza da própria instituição, no bom sentido, né? E pela coragem que é dada e que se tem em cada membro na luta, principalmente dos interesses difusos, dos interesses coletivos, e de estar brigando e lutando em prol da sociedade, do povo, de uma forma muito fundamental, daqueles que mais precisam e daqueles que mais necessitam. Então, na verdade, é uma carreira apaixonante, é uma carreira que, na verdade, lhe dá muita alegria, lhe dá muita satisfação, é uma luta constante, uma briga permanente, mas é uma instituição que tem o respeito e o carinho da sociedade brasileira, do povo de um modo geral, e uma coisa de grande importância, que cada membro do Ministério Público, seja ele de primeira ou de segunda instância, certo? Tem a sua autonomia funcional, tem a sua liberdade. Claro que você não pode praticar excessos, você não pode se exasperar nas suas condutas, nem muito menos você está praticando condutas que possam denegrir a imagem da própria instituição e a sua. Mas é um trabalho que você faz, onde você tem como fundamental função, como primordial trabalho a ser desenvolvido, exatamente a defesa da coletividade, do povo, e de uma forma muito especial daqueles que mais necessitam e que mais precisam do apoio da justiça brasileira. Doutor, e o promotor público, ele precisa ser cutucado, digamos assim, ou não? O promotor público pode agir pelo que ele acha, pelo que ele está vendo de errado, ele mesmo pode tomar as decisões e também movimentar o direito em favor do cidadão, ou não? Ou ele precisa ser alertado sobre isso? Não. Veja bem, hoje sem você alertar, toma já uma fera, no bom sentido. E, lógico, importante, você vê que muitas coisas do país, nos estados, muitas coisas mudaram, evoluíram, o pessoal ficou mais consciente. Qualquer coisa, eu vou correr no Ministério Público, eu vou no promotor, no procurador da República, então tudo hoje você corre para o Ministério Público, até porque a gama de funções que a Constituição de 88, a Constituinte de 88, conferiu ao Ministério Público, foram fabulosas. Na parte do meio ambiente, do patrimônio público, do patrimônio histórico, do patrimônio paisagístico, do patrimônio estético, né, da defesa do consumidor, né, dos interesses indisponíveis da sociedade, dos interesses coletivos, difusos, enfim. Então, o Ministério Público já tinha titularidade da ação penal,
Hoje instaura inquérito civil, atua em várias modalidades de investigação. Tentaram aí com a PEC 33 derrubar essa atribuição, graças a Deus não conseguiram. O Ministério Público tem que estar forte. Claro que nós não podemos permitir, muito menos aceitar, tá certo, que condutas sejam praticadas de forma exasperadas, com abusos, com condutas que na verdade venham a ofender a dignidade das pessoas. O Ministério Público tem como obrigação a defesa dos interesses da sociedade, do povo, essa é a sua função, tá certo? E o que ele não deve fazer, em hipótese alguma, até para não cair também na antipatia popular, tá certo? É praticar condutas de abusos, de excessos, né, contra qualquer cidadão. Tem a obrigação de tratar bem a todas as pessoas, essa é a sua obrigação, essa é a sua função, tá certo? E ele tem evoluído muito, ele tem progredido muito, ele tem procurado fazer o seu trabalho hoje de uma forma brilhante e grandiosa. Claro que nós temos alguns erros, temos alguns excessos, nós temos algumas deficiências, mas hoje, em comparação à época que eu entrei, tá certo? Então hoje nós temos uma evolução grandiosa. Começou com a Lei Complementar 40, de 14 de dezembro de 1981, que é conhecida dentro do meio jurídico, não só do Ministério Público, como a Lei Áurea do Ministério Público. Então essa lei veio de uma forma a fortalecer, depois veio a Lei de Ação Civil Pública, logo após, acho que não me engano, 87, por aí. Então essa Lei de Ação Civil Pública também fortaleceu o Ministério Público, já dando atribuições na parte do inquérito civil, a defesa do meio ambiente, do patrimônio público, do patrimônio histórico, na parte da defesa do consumidor, a elaboração do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro teve a participação de vários membros do Ministério Público, inclusive um dos grandes articuladores que contribuiu de uma forma fantástica foi o ex-procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, José de Brito Filomeno. Então, o Hugo Nico Mazzilli, outra pessoa que inclusive esteve no Juazeiro, participando de congressos do Ministério Público, tá certo? Então, eu acho que o grupo de pessoas do Ministério Público que deu a grande contribuição para isso, na parte do meio ambiente, o grande ambientalista, que era procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Edis Milaré, quer dizer, então uma turma que, na verdade, avançou muito, uma turma que, com certeza, trouxe subsídios suficientes para que o Ministério Público pudesse ter mecanismos e meios para a defesa da sociedade brasileira. Eu acho que garante aí a nossa democracia, o Ministério Público, não é, doutor? Sem dúvida. Veja bem o que eu disse. Vez por outra há excessos, né? Alguém se exaspera em conduta, mas é um ou outro acolá, graças a Deus. Mas a função do Ministério Público ela é maravilhosa. O que o Ministério Público, aí eu falo, quando eu falo do Ministério Público, é o federal, o estadual, são todos, né? O Ministério Público, como diz a Constituição, ele é uno e indivisível, né? Então é todo o Ministério Público, em qualquer das suas esferas, seja ele o Ministério Público da União, dos Estados, qualquer deles. Então tem feito um trabalho maravilhoso. E isso, o Ministério Público veio muito fortalecido. E a sociedade precisava ter esse instrumento, né? Porque quando eu entrei ainda em 83, foi a época do meu concurso, né? Entrei de 83 para 84, então quando o promotor chegava na cidade, você começava a apertar às vezes políticos, vereadores, prefeito, o nego já corria para cima de um governador para poder tentar lhe tirar, para tentar afastar o membro do Ministério Público ou da magistratura, como tentam fazer com os delegados, e graças a Deus não estão conseguindo. Então, eu acho que você tem que fortalecer. E a sociedade tem que estar segura de que ela tem aquele instrumento que está à disposição dela, que está ali a serviço dela, que as entidades, as instituições têm que estar a serviço da população mesmo, e que aquela entidade, aquela instituição, está ali de uma forma firme, forte, independente, com autonomia, tá certo? Para poder fazer o trabalho dela. Que é o que os ministérios públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal têm feito de uma forma fantástica e fabulosa. Então isso é muito bom. Isso fortalece a democracia, isso dá força ao povo, isso faz com que o povo, na verdade, saiba que tem um braço, né, que ela pode buscar para que ele possa se sustentar e possa fazer alguma coisa em nome do povo. Então,
eu acho que essa instituição ela deve ser, a cada ano, a cada instante, a cada momento, cada vez mais fortalecida, porque ela é fabulosa para a sociedade brasileira. Doutor, e o senhor acha que isso confere, por exemplo, para as pessoas aí a lidar com o direito mais facilmente, porque é uma carga de informação muito grande, não é? Adquirida nesse período, agora o senhor do outro lado, na advocacia, eu acho que isso lhe dá bastante gabarito, né, doutor? Me dá uma tranquilidade. Primeiro que você tem uma vivência, né? Quem me conheceu o meu trabalho aqui no Cariri, Juazeiro, Crato, Barbalha, Brejo Santo, passei Caririaçu, Barro, Milagres, Santana do Cariri, Araripe, enfim, nas comarcas todas aqui da região do Cariri. Então, quem conhece o meu trabalho sabe da minha experiência, sabe da minha dedicação, que eu, graças a Deus, sou um cara estudioso, sou um cara relativamente preparado. Além disso, já escrevi livros, tá certo? Inclusive sobre direito penal, sou professor universitário concursado da URCA de forma muito orgulhosa, tá certo? Então, eu acho que isso é importante, isso é bom. E só voltando àquela sua primeira pergunta, para não ficar como resposta, o Ministério Público não precisa de ninguém para funcionar. Ele independe, a sua função não vige nela o princípio da inércia. O que ele tiver de conhecimento, ele bota para frente, independentemente de informações policiais ou não. Ele tem autonomia, poderes e tem todo o aparato legal para poder investigar, para prosseguir. Ora, claro, deverá ser feito tudo dentro dos padrões legais, evitando-se dessa forma excessos e abusos. Porque a comunidade, o povo e a sociedade confiam muito no Ministério Público. E essa confiança não poderá cair no descrédito por eventual excesso ou por alguma conduta exasperada que algum deles possam praticar e venham, consequentemente, a atingir a população, a sociedade. Então, essa experiência, Marcelo, de 30 anos, tá certo? De promotor aqui da região do Cariri, praticamente toda, na região jaguaribana, em praticamente todas as comarcas, na Zona Norte, Tamboril, por aquela região ali, Itapipoca, Crateús, e no final em Fortaleza. Então, é um tempo grandioso, 30 anos, é uma vida lá dentro, e, além disso, de ter me dedicado muito nos meus trabalhos, em pesquisa, escrevendo livros, em parceria como eu tive com o companheiro Francisco Disseu, que é promotor no Pernambuco, e outras brochuras que eram de informações, né, além da minha função de professor universitário, né, e daqueles que me conheceram de perto sabem da minha dedicação, graças a Deus, da minha vontade de trabalhar e do meu esforço que eu tenho em tudo aquilo que eu entro para poder fazer. Muito obrigado, doutor, por sua participação aqui no programa Multimídia. Desejo sucesso. Você que quer também bater um papo aqui com o doutor Leitão, pode vir ao escritório dele, escritório de advocacia, aqui no município do Crato, LFS, Leitão, Fortaleza, Sampaio. E eu vou adiantar para o pessoal de casa o tema da semana que vem, porque é palpitante, sobre prisões, não é, doutor? Então, já vamos deixar o pessoal ficar curioso aí e antenado. Semana que vem a gente está de volta. Se Deus quiser, Marcelo, e é bom que nós possamos informar para que a população, tá certo, tenha conhecimento, para que ela possa tomar alguma medida de algum abuso, de algum excesso, de alguma conduta que seja incompatível, não seja casado com aquilo que a lei estabelece. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Fique ligadinho, nosso quadro de direito, nosso quadro de cidadania, todas as semanas aqui na telinha da sua TV Verde Vale. Se você quiser entrar em contato com o escritório do Dr. Leitão, aqui no município do Crato, 9963-6577 e 9221-4977. Lembrando que o escritório também tem uma ligação com o escritório de direito lá em Fortaleza. Então, todas as áreas que você, por acaso, porventura, necessite, você encontra aqui, você encontra apoio, você encontra respostas para suas indagações. Fique ligado, programa Multimídia para você.